E aí, galerinha, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês o passo a passo sobre como você pode fazer o planejamento do seu projeto. Então, vai lançar um novo negócio, vai criar o seu e-commerce, eu vou te explicar como que você pode fazer isso. E além disso, eu também vou explicar a diferença entre um projeto de implantação e um projeto de manutenção evolutiva. Tá? E tudo com base no estudo de caso de um projeto onde eu gerenciei para a Petrobras, que a gente conseguiu economizar para a empresa 30 milhões por ano. Confiram! Pessoal, para iniciar, eu fiz uma série de vídeos onde eu falei para vocês como é que eu resolvi o problema de vendas da minha empresa, né? Tinha vários problemas, como a maioria dos empresários, eu fui uma dessas que tive esses problemas relacionados a vendas. E eu contei para vocês o que que eu fiz para resolvê-los. Depois eu também contei como eu consegui ampliar essas vendas com pouco investimento, algo super importante para quem tem um pequeno negócio, para quem está começando, iniciando um novo projeto, investindo em algo novo. A gente sempre tem que maximizar os nossos esforços, né? Melhorar nossa produtividade, reduzir o custo daquilo que a gente quer fazer para a gente ter uma melhor lucratividade quanto a isso. Eu vou deixar para vocês na descrição o link para esses dois vídeos onde eu expliquei. E se você clicar também no izinho, você vai ver o link para esses vídeos, tá? Confiram porque é super importante. E aí, eu vou deixar essa aula. Hoje eu resolvi fazer um vídeo aula já, um curso totalmente gratuito para vocês sobre o passo a passo de planejamento, que eu acho que é muito importante e eu acho que vai ajudar vocês a fixar esse aprendizado, tá? E aí, pessoal, nessa aula de hoje eu trouxe aqui para vocês um passo a passo para mostrar como é que você tem que fazer o planejamento de um projeto. Eu sou a Érica Castilho, né? Vocês já estão acostumados. E eu trouxe num formato de passo a passo porque eu achei que era bem mais fácil de vocês conseguirem memorizar e de saber a ordem que vocês têm que preparar toda essa informação, tá? Então, primeiro eu queria dizer para vocês quais são os tipos de projeto. Existe um projeto que é o projeto de implantação, que é aquele que ainda não existe nada e você quer iniciar alguma coisa nova, implantar essa coisa nova, né, gerar, etc. E existe um projeto que é o projeto de manutenção evolutiva, quando você já tem alguma coisa pronta e você precisa melhorar aquilo que você tem. Então, por exemplo, vamos supor, se eu for trabalhar num projeto de casamento, eu vou fazer um projeto de implantação, algo novo. Uma pessoa vai se casar e eu tô organizando todo aquele casamento para ela. Agora, vamos supor que uma pessoa me contratou para melhorar a cozinha dela. Então, trocar a cor dos armários. É um projeto de manutenção evolutiva, porque os armários já existem e eu, na verdade, tô ali para fazer uma melhoria naquilo que a pessoa tem, tá? Na maioria das vezes, um projeto de implantação, ele é mais longo, se for da mesma área. Então, assim, se eu for construir uma cozinha inteira, demora muito mais do que se eu for melhorar algum item da cozinha. A não ser que tenham feito algo muito errado, que às vezes acontece de errarem, você tem que corrigir, na hora de corrigir, realmente você demora mais, porque você tem que destruir tudo que foi feito e refazer. Mas se não for esse o caso, normalmente uma implantação demora mais. E por que que eu trouxe esse tema para vocês, né? Vocês que estão, vocês têm uma empresa, você quer fazer um negócio digital, ou você precisa repensar as estratégias da sua empresa para conseguir vender mais, você tem que criar um projeto. E a gente sempre fala que projeto é tudo aquilo que tem início, meio e fim, tá? Então, você, por exemplo, eu quero fazer esse ano um projeto para vender mais no período de Natal. E aí você vai fazer todo o planejamento para que isso aconteça, tá? Ou não, olha, eu já tenho uma loja física aqui, eu trabalho com venda de sapatos, não tá legal, eu quero criar agora um e-commerce. Então você vai criar um projeto de implantação do seu e-commerce. E todo o projeto ele vai precisar de planejamento, tá? Então eu trouxe para vocês um estudo de caso da Petrobras, que eu fiz o gerenciamento de um projeto lá. Foi um projeto de manutenção evolutiva, então a gente já tinha terminado de implantar o e-commerce e a gente identificou que tinha
um determinado problema, depois de algum tempo que esse e-commerce estava rodando, que era um problema de logística de entrega. Então, eles conseguiam fazer todas as vendas e, no final das contas, eles tinham problema para entregar o produto para o consumidor, né? No caso deles, não era o consumidor final. A Petrobras ela é uma empresa, uma multinacional de energia. Então, eles trabalham com vendas de combustíveis para as distribuidoras. E aí você tem, quando se fala de combustível, a gente pensa logo gasolina, mas a gente tem óleo diesel, querosene de aviação e todo o resto. E esse produto ele é transportado através de caminhões, né? E o problema que eles tinham é que na hora de fazer esse transporte, os caminhões eles ficavam nas usinas, nas refinarias, né, para pegar esse produto, mas eles ficavam de forma desordenada. Eles chegavam e eles tinham que ficar esperando muito tempo para pegar o produto. E o caminhoneiro ele cobra por dia, né, por hora que ele esteja ali. Então, se ele está aguardando, ele está te cobrando do mesmo jeito. E a Petrobras ela estava perdendo dinheiro em relação a isso. Então, foi necessário que a gente criasse um projeto para resolver aí esse problema. Então, o primeiro passo que eu tive que dar, né, como gerente desse projeto, foi entender exatamente qual era o problema deles. E quando a gente fala de entendimento do problema, tem um grande item, assim, que fica ali no meio, que é a necessidade versus o desejo. Tem muitos clientes que chegam pra gente para conversar e eles já falam assim, olha, eu quero uma solução assim, assim, assim. Então, ele já quer te dar uma solução, porque ele já pensou sobre aquilo e ele acha que ele já tem essa solução pronta. Só que não é a especialidade dele pensar na solução que ele precisa, né? O cliente, ele tem um problema e muitas vezes ele não sabe como resolver aquele problema. Então, a necessidade dele pode ser diferente daquilo que ele quer. E a gente teve que voltar e entender exatamente qual é o problema. Então, se você está pensando no seu projeto, Érica, eu tenho ali minha loja física de sapato, agora eu quero fazer uma loja virtual. Tá. Por que você quer fazer uma loja virtual? Qual o problema que você está tendo hoje na sua loja física? Ah, minha loja física não está vendendo bem. Eu vejo que o ponto que eu estou não tem muita gente que entra. Eu acabo tendo que gastar muito com marketing para trazer as pessoas para dentro da minha loja e eu quero reduzir o custo com isso para conseguir aumentar minha venda. Legal. Então, eu consigo desenhar uma solução com base nesse problema que é você não está vendendo bem, você está gastando muito para conseguir vender, tá? Então, é sempre pensar primeiro na necessidade, que pode ser diferente do seu desejo. E o segundo passo é, a gente vai fazer a definição da solução, mas para se definir uma solução, existem vários subpassos que a gente precisa dar ali dentro, tá? Então, quando eu defino uma solução, eu vou fazer primeiro a minha análise do público-alvo e as suas dificuldades. Então, por exemplo, nesse estudo de caso que eu tô falando aqui sobre a Petrobras, o que aconteceu? A gente identificou que quem precisaria utilizar, né, a parte de configuração ali da logística de entrega seriam os caminhoneiros no final do e-commerce. Então, toda a compra era feita direto pela distribuidora e a distribuidora ela tá num escritório, num office direitinho, trabalhando legal. Só que depois tinha um passo a passo que era feito direto pelo caminhoneiro. E o caminhoneiro tá dentro do caminhão com o celular. E no Brasil funcionando na época era 3G, nem tinha 4G ainda. Mas funcionando com uma internet que não é legal. E por conta disso, a gente precisava fazer que esse e-commerce tivesse uma usabilidade, essa área do sistema tivesse uma usabilidade bem fácil, fosse muito fácil para o caminhoneiro conseguir entrar e não precisasse de tantas informações, porque ele estaria do celular e sabendo que provavelmente a internet dele não seria boa, tá? A gente precisou estudar as tecnologias. Sempre quando você está numa definição da solução, você estuda as tecnologias que existem e o que pode ser possível ser utilizado. Então, quando se fala de tecnologia, por exemplo, a gente estava trabalhando num projeto de e-commerce e aí a minha área especificamente era a parte de software. E aí, na parte do software, a gente tem que entender ali dentro, né?
o que que esse software pode oferecer, então qual a linguagem de programação que eu vou trabalhar, qual é o banco de dados que eu vou trabalhar, a velocidade que eu preciso implementar, o servidor que eu preciso ter para que não caia, né? Depois essa solução quando tiver muita gente utilizando. Então, N coisas que a gente estuda dentro de tecnologia para isso funcionar. E aí eu tenho análise de viabilidade. O que que é isso, Érica? Eu tenho que verificar se é viável realmente prosseguir com esse projeto. Então, eu vou pensar qual o custo do investimento, quanto eu vou gastar para desenvolver esse projeto. Ele vai me custar muito pouco, quantas pessoas vão ter que participar desse projeto, qual o custo que eu vou ter, sei lá, com viagens, com hotel. Então, tudo que está envolvido realmente para o desenvolvimento desse projeto eu tenho que colocar ali. Para vocês entenderem melhor, vou dar o exemplo do casamento, que é sempre mais simples, né? Então, no casamento, qual o custo do meu investimento? Aí eu tenho que fazer a festa, então eu tenho que contratar buffet, tenho que alugar salão, tem vestido da noiva, tem o carro, tem a roupa do noivo, tem os convites, tem presentes de padrinho, tem lembrancinhas, tem doce, então tudo isso tem que estar lá descrito, lua de mel e tudo mais. E aí eu tenho o cálculo do retorno do investimento, que é o ROI. Então, Return of Investment, eu tenho que saber o seguinte, olha, quanto eu investi, quanto me retornou no final? Quantos por cento eu tive de retorno daquilo ali? Em quanto tempo? Né? Então, saber se realmente vai valer a pena que eu desenvolva aquele projeto de acordo com o custo que eu vou ter e com o ganho que eu vou ter. É isso tudo que a gente coloca dentro de uma análise de viabilidade. E depois eu tenho um desenho da solução. Então, eu começo a sentar e realmente falar, olha, no caso de um e-commerce, a gente desenhou ali as telinhas, como seria para aquele caminhoneiro, o que, que ele teria que preencher, quais eram as informações, o que, que eu iria utilizar de tecnologia. Então, todo um documento desenhando o que seria utilizado posteriormente pela minha equipe de desenvolvimento para fazer o que eu planejei, tá? E aí eu entro no meu terceiro passo. O terceiro passo, eu começo a planejar o lançamento. O que que é o lançamento, Érica? É quando realmente a minha solução ela vai começar a funcionar, tá? Então, olha, se eu falei para vocês, estou fazendo projetos de melhoria no armário da casa de uma cozinha, né? De alguém que me contratou. Legal. Quando eu vou poder instalar essas portas? Eu preciso tomar alguma atitude? As pessoas têm que sair de casa ou não tem? Tem que ser dentro do prédio da pessoa, tem que fazer isso no horário comercial? Tem que ser sábado, domingo, ou não pode sábado, domingo, não pode depois das 5. Então, existe todo um planejamento que a gente faz para lançar aquela solução ali que a gente já desenhou antes e nesse caso aqui já até desenvolveu, é a parte realmente de entrega. E aí no quarto passo a gente tem um plano de expansão. Por exemplo, eu posso querer lançar o meu e-commerce para começar a trabalhar só na região da Flórida, nos Estados Unidos. Mas posteriormente, quando eu tiver alguns achievements, alguns itens que eu alcancei de sucesso, eu quero expandir e vou começar a vender também em Nova York, depois eu vou passar a vender em Massachusetts e vou expandindo para outras regiões. Mas para cada região dessa, eu tenho que definir ali certinho o ponto de sucesso para eu passar. Então, no caso do projeto lá da Petrobras, que é o estudo de caso que a gente está fazendo, a gente começou em uma refinaria e a gente fez todo um teste para verificar como é que foi ali dentro, antes de expandir para as outras refinarias a solução para os outros estados. Então, a gente conseguiu ter um controle muito maior do que a gente estava fazendo, descobrir os erros logo no início, antes de liberar para todos os usuários aquilo que a gente estava testando, né? E aí a gente consegue controlar muito mais a satisfação do consumidor. E quando a gente liberou para todo mundo, a gente tinha certeza do que a gente estava entregando estava redondinho de acordo com a necessidade do nosso cliente, né? Do que eles precisavam. E se vocês pararem para pensar, eu consegui trabalhar nesse projeto 4 dimensões. Normalmente é o que você trabalha num projeto de planejamento, principalmente se você está pensando ali numa parte de e-commerce, de software, né, num projeto de melhoria. Então, a gente tem toda a parte do marketing, onde a gente
trabalhou ali quem é o nosso público-alvo, né? Pensar o que ele precisaria realmente, qual era a necessidade dele. A gente tem toda a parte de tecnologia para verificar se a solução que eu estou dando vai atender essa necessidade, o que eu posso utilizar para digitalizar, para facilitar a vida do meu cliente. Tem toda a parte do financeiro para eu fazer a minha análise de viabilidade, né? O cálculo do ROI, quanto eu vou precisar para aquele projeto, em que momento eu vou gastar cada coisa. E eu tenho também a parte sempre de vendas, quando eu penso em expansão, quando eu penso em lançamento, e o objetivo é sempre trabalhar esse lado comercial, né? Então, esses projetos que a gente trabalha, a gente sempre envolve essas 4 tecnologias. A gente tem que fazer o planejamento abordando tudo isso realmente. E aí eu entro um pouco nesse estudo de caso para falar sobre os ganhos, né? A Petrobras, por exemplo, com esse único projeto, ela teve uma economia de 30 milhões por ano. Então imagina, a gente gastou muito menos que isso para desenvolver esse projeto. E ela no primeiro ano recuperou muito mais do que gastou e continuou tendo essa recuperação. E fora disso, teve o aumento da satisfação do cliente. E quando a gente fala de satisfação do cliente, quer dizer que ela vai vender mais também, porque o cliente está mais satisfeito, ele faz recompra, ele indica para outros e assim vai. Esse foi um projeto que ele foi falado na revista BR Magazine, foi citado em diversas mídias. Foi um projeto premiado pelo fato de trazer uma grande economia para a empresa. Então foi super interessante realmente trazer esse ganho para cá. E eu até consegui alguns depoimentos. A Atos Orange, ela é uma multinacional francesa, foi ela que me contratou para fazer esse projeto, entre outros, né? E eles me deram aqui um depoimento bem legal. Eles falaram que eu tenho habilidades magníficas de trabalho em equipe, um talento extraordinário de liderança, apresentando uma inovação e pesquisa única na área de gerenciamento de projeto. E tem depoimento lá da gerente do meu setor, que foi a Patrícia Cid, lá da Petrobras, e ela falou que eu impressionei pela transparência, clareza, sinceridade e comunicação direta. Então, ela contou que eu sou uma excelente negociadora, com habilidade de prever eventos, e eu ajudei com projetos essenciais no setor, que trouxe uma economia esse, por exemplo, trouxe uma economia de 30 milhões por ano para a empresa. Então, o sucesso do projeto, né, ele é super importante e ele vem através de todo um planejamento que foi feito no início. Quando você planeja de forma correta, a probabilidade de sucesso do seu projeto é muito maior, tá, galera? Então, vou terminar por aqui essa aula. Espero que vocês tenham aprendido aí esses 4 passos, que tenha sido bem importante para vocês. Então, pessoal, se você é varejista, se você trabalha com venda de qualquer tipo de produto, você sabe que vender nem sempre é fácil, né? Se você não tá ali com o teu público-alvo, não é uma tarefa tão fácil. E o e-commerce é uma alternativa para resolver esse problema. Então, durante a crise do coronavírus, por exemplo, o que a gente notou foi que, enquanto vários segmentos começaram a demitir, vários segmentos tiveram perdas, o e-commerce continuou subindo. Eles conseguiram ampliar muito as vendas, principalmente em commodities, né? Aqueles produtos que as pessoas precisavam, produtos de mercado, entre outros. Então, investir no e-commerce é algo super importante se você quer ampliar as suas vendas, porque a gente está no mundo digital, todo mundo usa celular, computador o tempo todo, e isso tornou-se algo essencial. Agora, é importante saber que ter um e-commerce de sucesso não é uma tarefa fácil. Não vou dizer para vocês que vai ser de um momento para outro que vocês vão conseguir. E não é todo mundo que cria um e-commerce que consegue. Haja vista que eu atendi mais de 1.000 clientes e nem todos eles fizeram sucesso. Nem todas as marcas são conhecidas hoje no mercado, né? E muitos realmente fecharam. Mas o que eu percebi é que muitos fecharam exatamente por um problema específico, que foi a falta de planejamento deles ali quanto ao negócio, tá? E eu vou mostrar para vocês a solução, então, sobre como vocês podem criar um e-commerce de sucesso. Não importa o tamanho da sua empresa, se você é pequeno, se você é grande, sabendo que existe essa necessidade de você ter o e-commerce. Eu vou mostrar no próximo vídeo exatamente isso. Como é que vocês vão descobrir sobre os segredos de um e-commerce de sucesso. Então não percam o próximo vídeo, acompanhem aqui o canal, se inscrevam.
Se inscrevam também no meu site www.ericacastilho.com, porque vocês vão sempre receber os informativos à frente de todo mundo e ainda vão receber cupons de desconto para as ofertas que a gente fazem, tá? Fiquem ligadinhos até o nosso próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!